Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! É isso aí, quartou! Desembaraçando, episódio 96. E gratidão a você que já está aqui conosco logo nessa manhã. Obrigado pelo seu carinho de sempre, obrigado por estar sempre conosco. Obrigado por estar ao vivo ou presencialmente. É a mesma coisa, né? Ao vivo ou presencialmente. Ao vivo ou gravado. Mas a você que tem estado conosco ao vivo, bom dia. Que está agora, bom dia. A você que tem visto o conteúdo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. Desembaraçando de segunda a sexta, 6 horas da matina. Sábados, domingos e feriados. Ou até mesmo na semana quando precisar. Horários alternativos. O conteúdo fica gravado aqui, como tu já sabe, e também depois no Facebook e no Instagram. E no YouTube. Eu tô doido hoje. É isso aí, pessoal. Gratidão sempre, tá? E é isso aí. E que bacana poder estar com você aqui logo nessa manhã, ou nessa tarde ou nessa noite, conforme vai vendo o conteúdo gravado. Vamos ao que interessa, sem rodeios, sem delongas. Eu quero falar sobre um tema hoje muito interessante, muito importante, e um tema que é motivo também de muitas pessoas buscarem a terapia, ou mesmo que não busquem, mas as pessoas ficam muito mal com isso adoece, isso atrapalha, que é o sentimento de culpa. Então hoje vamos falar sobre o sentimento de culpa, né? E é um sentimento que abala muito a nossa saúde emocional. Então muita gente sofre em silêncio por causa de um sentimento de culpa, por ter tomado decisões erradas, por ter dito palavras no impulso, que machucaram as pessoas, que fizeram uma grande porcaria, ou até mesmo, que é o que a gente vê muito, pelos chamados erros financeiros que a pessoa comete e prejudica não somente a quem cometeu o erro, mas prejudica as pessoas ao redor. Eu tenho visto casos assim, de pessoas que se perturbam, se culpam por alguma tomada de decisão errada no campo das finanças, aí prejudica tudo isso, né? Então será que existe uma forma saudável de lidar com a culpa? Como é que é isso aí? Você é assolado, assolada por sentimentos de culpa, de coisas que já aconteceram há muito tempo, ou há não tanto tempo assim, só que a partir de então você não foi mais a mesma pessoa. Você se vê diferente, né? Você toca a tua vida, faz suas coisas, né? Tá tudo certo, mas aquela situaçãozinha tá viva dentro da tua cabeça e, puxa vida, poderia ser sem isso a minha vida, poderia ter não vivido isso, mas viveu, e aí vem a questão da culpa. Então eu fiz algumas anotações aqui sobre essa questão, né? A culpa é a consciência penosa de ter descumprido uma norma, isso aqui é dicionário, tá? Descumprido uma norma social, ou um compromisso afetivo, moral ou institucional, e uma responsabilidade por algum dano. Então é um mal, né? Por ter feito um mal, um desastre causado a outro, né? Então a culpa tem a ver com tudo isso. É uma emoção, né? Um sentimento que surge quando acreditamos ter feito algo errado, quando violamos os nossos próprios valores. Isso aqui dói pra caramba, né? Quando nós violamos os nossos próprios valores, depois vem aquele pesar, aquele mal-estar por ter feito isso. Ou, de novo, quando causamos um sofrimento a alguém, né? Então, por exemplo, de novo, né? Alguns exemplos de sofrimento a alguém. Quando eu gasto o dinheiro da família de maneira irresponsável, quando eu traio a confiança de alguém e quando eu tomo decisões que geraram prejuízos. Você vai lembrar, por exemplo, na época da pandemia, quantas pessoas adoeceram emocionalmente e nutriram, e talvez até nutrem até hoje, sentimentos de culpa, por exemplo, por terem contaminado outras pessoas, né? Então, tão horrível quanto estar contaminado era contaminar outra pessoa. Ainda mais quando a pessoa em questão contaminada partia. Então você vai lembrar de histórias aí que alguém foi visitado, que alguém se aproximou e estava super avisado que deveria ter espaçamento, distanciamento, isolamento, todos os entos da vida aí, mas a pessoa mesmo assim foi lá e sempre aquela ideia de que comigo não vai acontecer, né? E aí aconteceu.
e a pessoa que a outra se aproximou acabou partindo, se é que você me entende, né? Aí vem também sentimento de culpa. Então, esse lance aqui, o que mais pegou aqui nessas definições que eu pude marcar aqui, é a pessoa sofrendo em silêncio. Então a culpa é isso, tortura a pessoa. Nem sempre ela vai ficar manifestando que se sente culpada por alguma coisa. Eu acho que, além de sentir a culpa, que já faz um mal pra caramba, é a pessoa guardar aquilo sozinha. Porque já é vergonhoso, é triste, então ficar escancarando, ela é exposta, vão me olhar de que jeito. Ainda mais na família, nessa questão de falhar perante a família, falhar perante as pessoas mais importantes da vida, pessoas que têm-nos como exemplo, como referência, aquela coisa toda, né? Aí vem a imagem que eu tenho para os outros e a minha neurose de ter uma imagem a melhor possível perante o outro. Então, a culpa vai realmente capotando aí na nossa cabeça de acordo com o que a gente vai vivendo, né? E assim, ó, vai ter a chamada culpa, vamos colocar assim, saudável. Não fecha o filtro com isso. Como assim, Baracho, uma culpa saudável? Culpa não é uma coisa boa de sentir, mas vamos pensar assim, é aquela culpa que, é claro, a pessoa tem um sinal de consciência muito importante, ela é totalmente reconhecedora do que fez, ela é reconhecedora daquilo que deixou de fazer, ela reconhece as consequências danosas, então, do que cometeu ou deixou de cometer, e ela vai ter uma empatia para aqueles que sofreram, uma empatia em um grande reconhecimento, uma empatia em entender a dor do outro, que sofre por alguma coisa que a pessoa em questão fez. Então tem essa culpa saudável, essa culpa empática, que a pessoa então fica ali, quando toca no assunto, ela fala, realmente fui eu, se não fosse eu. Então ok, mas ela consegue caminhar com a vida, tá bom? Toca a vida em outras áreas e vai ter êxito e vai caminhar, tá tudo certo. Agora vai ter aquela culpa tóxica. Aí uma outra questão, uma culpa que pega muito a gente, né? Uma culpa tóxica. Essa culpa tóxica é uma culpa paralisante e aí a pessoa vai ter uma vida de autopunição o tempo todo. Bom dia, brother MacGyver. A pessoa vai ter uma culpa e ela vai ter assim uma autopunição o tempo todo. Aí ela vai entender que não merece nada, ela não vai se permitir nada porque ela não merece, ela está em dívida, ela não tem moral para isso, ao excesso, até para as coisas mais básicas da vida não se permite o acesso. Então a pessoa fica o tempo todo se autopunindo e fica ali com a consciência realmente muito rigorosa, se perturbando de acordo com alguma coisa que fez, né? Ah, Baracho, mas realmente a gente sente isso, né? Sente, né? Mas a pessoa que é do bem, né? Uma pessoa honesta, uma pessoa assim com uma cabeça no lugar, ela vai ficar muito mal realmente quando ela percebe que o que ela cometeu ou deixou de cometer atrapalhou as pessoas. Mas eu destaco esse caráter silencioso da culpa. A pessoa sofre em silêncio, né? Eu acho que essa parte é a pior, porque a pessoa não compartilha, não põe pra fora, porque não é fácil, ela se sente já com muita vergonha, então ela vai levando, né? Bom dia, Neide. Ela vai levando a vida desse jeito, mas o preço que vai se pagando e a energia que se consome ao se manter nesse lugar e o desgaste emocional e até físico, isso realmente pode acontecer. A imunidade já é influenciada e a pessoa adoece. Então a pessoa que oculta essas culpas, que leva dentro da cabeça essas culpas, né? Então é um negócio muito complicado. Quais são, Baracho, as causas da culpa? Então, ó, tem a questão da educação, dos valores da pessoa. A pessoa acaba introjetando alguns conteúdos muito rigorosos, muito engessados. Já vem aquela narrativa de culpa daqueles que o criaram, dos pais, né? Não estou julgando aqui, viu? Não fecha o filtro. Mas tem uma narrativa. Cada família vai ter um lema, cada família vai ter um slogan, né? Que perpassa as gerações. Então, dentre esses temas e slogans, pode vir essa questão da culpa, oriunda da educação, dos valores, um rigor, uma tolerância baixíssima com os próprios erros, né? A pessoa não pode errar. Aí uma outra coisa que pode gerar culpa, as causas da culpa, é o perfeccionismo.
Então a pessoa tem umas expectativas assim bem reais, ela se exige muito, então ela tem uma rigidez muito grande consigo mesma, o que para outro é normal, faz parte da vida, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, mas para essa pessoa não, ela tem uma obsessão muito grande, então ela fica muito mal facilmente, porque qualquer coisa que sai de uma reta já pega a pessoa, né? Ainda eu ouvi uma pessoa esses dias falando isso, né? Ah, Baracho, eu tô numa fase que qualquer coisa que o outro fala de mim já me afeta. Não era assim antes, né? Falam de mim alguma coisa, me afeta. E eu até pontuei, né? Bem, parece que o outro fala de você tem mais peso do que o que você pensa de você. Então, tem que observar essa questão dessa autoestima aí, né? É claro, né? Os erros reais cometidos, né? Também, claro, são causas de culpa. Já descrevi aqui os erros mais comuns aí que a pessoa pode ter e se culpar por isso. E, é claro, uma autocrítica excessiva. Então, também tem isso, né? As mais variadas causas da culpa. Claro, né? A causa da culpa também é reconhecer que fez o errado e fica mal. Então, o erro causa a culpa. A situação de deixar pisar na bola causa a culpa também. Em quem realmente tem essa caminhada aqui mental que eu estou dizendo, né? Tem quem faça as coisas e não sente culpa. É uma outra estrutura, né? Que não é o assunto de hoje. Mas uma frase que eu peguei aqui, ó, abre aspas. Às vezes a gente erra mesmo, mas outras vezes estamos carregando um peso que não é só nosso. Olha só, não é passar pano aqui não, tá? Não é isso. Eu tenho sim a minha parcela de culpa nisso aqui, eu tenho o meu reconhecimento, não nego isso, mas muitas vezes eu posso estar abraçando tudo e na verdade o meu é só uma parte. Embora você pode falar assim, Baracho, que diferença faz parte ou todo? Embora eu sinto culpa, né? O sentimento é de culpa. Mas pensar que não fez tudo sozinho ou deixou de fazer é interessante. E em alguns casos a pessoa não tem culpa mesmo. Mas o modo como ela caminha na vida e se coloca nas relações, ela pode sim estar absorvendo culpa de coisas que ela nem fez. Aí sim. Aí vem as questões aí da pessoa entender que o laço social, o afeto é aliviar a vida dos outros e não aliviar a própria. Então também tem isso. A pessoa ficar assumindo peso que não é dela, não tem nada dela, não tem nada dela. Mas quando tem, ok, 100% o peso é meu, mas tem situações que não é só eu não, tá? Então, observar também essa questão. Mas quais são, Baracho, as consequências da culpa? Porque é isso aí, né? A culpa vai levar em algum lugar. A pessoa fica muito ansiosa, isso é óbvio, né? A pessoa vai ter um sinal de alerta muito grande, porque ela fica alerta. A culpa faz com que ela, por exemplo, irreal ou real, tá? A culpa faz com que a pessoa comece a restringir o seu movimento no mundo, ela começa a evitar lugares, evitar pessoas, evitar algumas situações, ela vai restringindo, porque como ela fica em alerta, ela começa a detectar algumas situações que podem fazer esse sentimento ficar mais forte ou podem levá-las a uma situação análoga ao que viveu, no que errou. Então a pessoa vai evitando isso, vai evitando aquilo, vai evitando um monte de coisa. Cadê MacGyver? E muitos que não aceitam suas próprias culpas vivem transferindo suas culpas a outros, com certeza, é isso aí. Então uma pessoa que não reconhece a culpa, uma coisa que ela pode muito bem fazer é reconhecer, é jogar a culpa no outro. Até fizemos um vídeo sobre isso ontem, né? De pessoas que não pedem desculpa, né? E tem pessoa que, quando é ofendida, faz todo um pampeiro para que lhe peçam perdão, e você não me pedir desculpa, e faz um inferno. Mas quando é o contrário, quando ela pisa no tomate, ela não faz isso, mas ela faz uma coisa. Vê se você percebe nas pessoas aí que você convive, né? A pessoa dá uma distanciada de você, dá uma sumida, ela para de te importunar, ela para de interagir. E no tempo dela, ela vai se aproximando de você como se nada tivesse acontecido. Aí vê que você não fala nada e a pessoa se estabelece de novo na sua vida, até fazer de novo. Então tem gente que quando erra fica em silêncio, distancia. É uma outra maneira de reconhecer. Mas não baixa a cabeça, né? Não quebra o pescoço, não abaixa o orgulho, né? O ego é muito forte. Então, realmente, transferir as culpas aos outros é muito mais fácil, né? É muito mais fácil jogar nas costas do outro e tá tudo certo, né? E o outro que se vire.
Aí vai cair nessa pessoa que assume culpas que não são delas. Então a ansiedade é uma consequência da culpa, a pessoa fica em alerta. Aí uma coisa mais fundo é a depressão. Quantas pessoas estão com depressão por causa de alguma culpa? Você vê na novela Vale Tudo, lá falando de novela, né? A Heleninha Reutemann lá, é história, né? Ela se sente culpada pela morte do irmão, ela estava bêbada, acidente de carro lá no passado, e na verdade quem reconhece a história, ela não fez nada disso. Foi uma manobra da mãe dela para ela se achar culpada, isso gerou o alcoolismo, gerou um monte de coisa na moça, né? Na novela, mas que pode ser na vida real. Então olha só o que faz a culpa numa pessoa, né? Ainda mais uma culpa que não é compartilhada, que não é aberta, não é confessada, né? Isolamento social. A pessoa que tem culpa, ela vai evitando os relacionamentos, porque um ou outro pode evocar alguma coisa do que ela fez, ela é exposta, ela sente com vergonha, então ela vai evitando as pessoas, ela não consegue olhar no olho algumas pessoas. Pode ver, a pessoa culpada, ela pode não admitir claramente para você que ela errou, mas ela fica assim, ela abaixa a cabeça, porque abaixa a cabeça para a vida. Isolamento social. Um aqui que eu acho muito importante que acontece é o silêncio frente aos assuntos ligados à culpa. Quando a pessoa está numa conversaiada assim e toca-se num assunto relacionado ao que ela errou, por exemplo, onde ela se vê que não tem moral para falar no assunto, bora trabalhar, Deus abençoe, brother, bom dia, é isso aí. Então a pessoa sai daquela roda, sai daquele contexto, ou se ela fica naquele lugar, ela se silencia, ela fica só escutando, não vendo a hora de acabar aquele assunto, porque aquilo tortura a pessoa, evoca aquela culpa, ela fica muito mal. Aí para não dar na cara também assim uma mudança, que sempre alguém percebe a gente, né? Ela fica ali, fingindo que tá tudo certo, né? Ouvindo aquelas conversas, mas aquilo dói, porque ela vai lembrar do que ela fez, porque ela vai lembrar do que deixou de fazer. Então é aquela situação de silêncio frente aos assuntos ligados à culpa. Vai ter também a autossabotagem, né? A pessoa vai se autossabotar porque ela não vai se permitir. Aí vai ter a ver com um tema que falamos aqui há alguns dias, que é a autoagressão, né? A autoagressão também tem a ver com isso, quando a pessoa se autossabota, quando a pessoa somatiza, ela volta à agressividade contra ela mesma. E a culpa pode gerar isso, né? É uma punição constante. Uma baixa autoestima e uma dificuldade de seguir em frente que a pessoa vai ter. E relações prejudicadas pelo medo ou pela vergonha. Então você conhece alguém por aí? Nossa, o fulano deu uma sumida, o fulano não participa tanto. Vários motivos para isso. Um deles, a pessoa em questão pode ter alguma culpa ligada a você e a quem está ali perto, ela não aparece, porque se sente culpada, se sente mal, né? Uma outra frase que eu tirei aqui, ó. A culpa pode virar uma prisão emocional se não for acolhida e transformada, realmente. Então a pessoa que tem culpa, se ela for levando isso para frente na cabeça, ela vai ficar na prisão emocional. Isso vai desgastando, isso vai consumindo, né? É aquela questão da culpa que fica entubada na pessoa, recalcada. Então vai ficar na prisão emocional. Aí você quer saber como lidar com a culpa, Baracho? Como lidar com a culpa? Vamos lá, para poder fechar isso aqui, né? Acho que a primeira coisa é a pessoa reconhecer a culpa sem se julgar, porque ela reconhece e se julga já da pior maneira possível. Isso já bloqueia o entendimento, bloqueia o pensamento, porque já reconheceu que está errado. Agora esse julgamento excessivo atrapalha até no processo de se aliviar com isso, porque a pessoa vai achar que não merece sair, né? Então, reconhecer. Reconhecer já é importante, porque eu não passo para ninguém, não jogo nas costas dos outros, já é fantástico isso. Reconhecer a culpa. Evitar se rotular como uma pessoa horrível, porque a pessoa que tem culpa, ela se acha um monstro. Aí ela conta para as pessoas assim, ela solta de vez em quando, eu sou um monstro, eu sou um fracasso, eu sou uma porcaria. E a pessoa que ouve fala assim, você é louco, você não é isso não, você é maravilhoso, para mim você é uma referência. Não, é verdade, eu sou o pior que tem nesse mundo. Então, não fique se rotulando como essa pessoa horrível. E é claro, né? Nem pro outro lado, né? Eu sou um santo também agora. Também isso é complicado. Eu sou um santo, né? Não, também aí não, né? Aí é o patológico da coisa. Então, nomeie o seu erro, nomeie, mas assim, nomeie
Chame pelo nome o seu erro. O que você fez ou você deixou de fazer. Mas não nesse seu valor aí excessivo, cruel, né? Dê o nome naturalmente pelo que você fez ou deixou de fazer. Praticar o auto-perdão. Praticar o auto-perdão é muito importante. Eu sei que perdoar não é fácil, né? Porque, Baracho, eu perdoo, mas eu não esqueço. Claro que não vai esquecer, não teve amnésia, né? Mas você se muda em relação àquele assunto, né? Eu perdoo, Baracho, mas eu não consigo andar com a pessoa assim. Não é obrigado a andar com a pessoa. Você pode até ficar esperto com ela, mas você não deixa aquilo mais te pegar, né? Você entendeu a questão do perdão aqui? É tanta conversa sobre perdão, mas você pratica o auto-perdão. Olha só, e uma frase importante, ó. Eu fiz o melhor que podia com o que eu sabia e sentia naquele momento. É isso aí. Porque você errou, você escorregou no tomate, mas você fez alguma coisa, seja lá o que for, você fez com o melhor que podia. E você fez com o que sabia na época. E você fez com uma boa intenção. Aí vê as variáveis, as intempéries que atravessam a nossa caminhada, e aí realmente vai dar errado, né? Mas o início não foi com uma má intenção. Tem pessoa que se sente culpada por alguma coisa porque ela fez pela teimosia com maldade, é uma outra coisa. Embora, quando faz com maldade, alguns aí não tem culpa não, mas outros têm. Não dá para generalizar, né? Mas a pessoa aqui, se você é essa pessoa, diga isso. Eu fiz o melhor que podia com o que eu sabia na época e sentia naquele momento. Então é isso, né? Não foi intencionalmente querer acabar, né? Um dia desses eu presenciei um acidente, um carro bateu no motoqueiro, o motoqueiro caiu, ficou no chão, eu fui lá para ajudar. Aí o motoqueiro bravo com o motorista do carro, assim, porque o senhor me fechou, me bateu. Aí veio um outro senhor assim para apaziguar, calma rapaz, ninguém sai de manhã de casa querendo atropelar alguém, ninguém sai de casa querendo machucar alguém. Então é nessa vibe aí, ninguém vai querer fazer alguma coisa errada. É com boa intenção, não tô aqui passando pano, tá? E use a culpa como motor para a mudança, não como freio, né? E aí você vai lidar com a situação, vai procurar renegociar, vai procurar reorganizar a situação, como que eu posso resolver isso. Os danos já foram vividos, mas eu posso resolver, então vai negociar, vai observar, vai conversar, seja qual for o tipo de erro que você cometeu. O que ficou, ficou, o que passou, passou. Tem coisa que vai gerar cicatriz, vai gerar marca, mas se eu puder caminhar diferente a partir de então, não continuar no erro, já é tremendo, já é fantástico. E o mais importante, busque ajuda. Ajuda, seja qual for, médica, psicológica, aconselhamento espiritual, seja qual for a ajuda, mas busque ajuda, porque sozinho também é difícil poder caminhar nesse processo. Mas fato é que a culpa está aí, adoece muitas pessoas, só que ela pode virar uma prisão. Eu posso ficar realmente pior do que eu já estava. Então a vida nos dá oportunidades também do quê? Se eu sinto culpa porque fiz alguma coisa errada, é porque eu me coloquei na vida. E a vida é pôr-se a estar. Não tem como ficar na vida e ficar ileso. A vida é passar por situações de arranhos, de cicatrizes, de machucados, de bater pedra com pedra. É isso aí. Tem hora que vai errar e vai gerar culpa, mas tem hora que eu vou acertar. O mais importante é levantar desse lugar, reconhecendo a culpa, para dar um novo passo na sua vida. Obrigado a você que ficou até aqui nesse Desembaraxando. Se você perdeu o começo, volte e veja tudo esse conteúdo aqui. E se você lembrou de alguém que precisa ver esse conteúdo, indique, recomende, compartilhe. E eu só tenho a agradecer a você por esse carinho, tá bom? Beijo no coração. Um beijo no coração. Quartou. Um belo dia para você. E aí, vai estar gravado depois aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, já sabe disso. E até o próximo Desembaraxando.